Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias, lançado o projeto Adolescente Vereador, que vai dar formação cidadã a jovens que cumprem medidas socioeducativas em meio aberto. Eles vão aprender a cobrar do Poder Executivo os direitos que são certos das suas comunidades. Voluntários em ação. A nossa reportagem acompanha o treinamento de servidores no curso de Brigada de Incêndio da Câmara do Rio. Toda empresa ela tem que treinar um percentual dos seus funcionários nessa atividade de prevenção e combate a incêndio. E tem também o ensaio do Coral da Câmara do Rio para a tradicional apresentação de Natal. Não saia daí, a gente volta já. Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais 2 canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também estamos no Instagram e no Twitter. Bastidores das matérias, programas, conteúdos exclusivos e muito mais. No estúdio ou nas ruas. Saiba em primeira mão o que acontece na Casa do Cidadão Carioca e em todo o município. Desde o cotidiano da cidade em um jornal diário. Passando pelo plenário da Câmara Municipal. Além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa. Que colocamos no ar todos os dias. Participe, mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Trabalhamos duro para levar até você uma programação de qualidade. Seja onde for, a Rio TV Câmara estará conectada com você. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando de um projeto pioneiro entre as câmaras municipais do país. O parlamentar Célio Luparelli apresentou nesta quinta-feira o projeto Adolescente Vereador para dar formação política e cidadã a jovens que cumprem medidas socioeducativas em meio aberto. Entre outras coisas, os adolescentes vão participar da elaboração de um projeto de lei em parceria com o mandato do vereador. Um debate da Frente Parlamentar que discutiu o cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto para jovens e adolescentes, que durou 2 anos e meio, deu bons resultados. Um programa que vai incluir adolescentes que receberam a determinação de cumprimento judicial de prestação de serviços à comunidade à Câmara Municipal do Rio de Janeiro. A iniciativa será pioneira no país. Esse momento é histórico. O vereador Célio Luparelli chamou de cidadão, projeto Adolescente Cidadão. Sim, essa casa inaugura um projeto de cidadania. E nós estamos aqui num trabalho de muitas mãos, porque o próprio ECA, no artigo 86, já previa que uma política de atendimento ela não é feita por um ou por outro, mas por todos. A primeira fase do programa consiste na seleção dos adolescentes a ser feita pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS. O adolescente precisa ter algumas habilidades iniciais que possibilitarão o desenvolvimento das atividades propostas. Entre elas, a facilidade para se comunicar, gostar de expor suas ideias, saber ouvir opiniões diversas e ter uma visão solidária voltada para o bem-estar coletivo. Eles recebem a aplicação da medida socioeducativa, então eles vão até o CREAS da cidade, eles recebem os primeiros atendimentos e vão ser encaminhados para essas instituições, né? Alguns módulos vão acontecer, um desses módulos vai acontecer aqui direto na Câmara dos Vereadores, que é a cereja do bolo do projeto, que é onde eles vão aprender de fato como ser um vereador, né? A gente está muito feliz com a parceria, de fato é uma parceria que a gente não vê acontecendo em outros lugares, nem em outras cidades que a gente conversa, e os jovens também estão muito empolgados para já iniciar no dia 14. A meta do programa é de atender adolescentes no espaço da Câmara Municipal do Rio de Janeiro que estejam cumprindo medidas socioeducativas de prestação de serviços à comunidade.
O jovem vai participar ativamente na elaboração de requerimento de informação, projetos de lei e conhecer de perto como funciona o dia a dia do Legislativo carioca. Para a representante do Unicef, a iniciativa é fundamental para uma mudança na relação desses jovens com a sociedade. Depois de tanta luta, tanto esforço, a gente começa a ver alguns processos que vão acontecendo, que vão trazendo frutos, mas com certeza, ano que vem vai ser um ano em que esse projeto vai permitir ampliar ainda mais os esforços, porque ter esses adolescentes aqui, isso certamente vai renovar. Esse grupo vai nos exigir mais criatividade, nos exigir inovação, para justamente ampliar para todos os outros essas oportunidades. A iniciativa será implementada na casa através de um projeto de lei de autoria do vereador professor Célio Luparelli. O projeto já foi aprovado em primeira discussão, mas ainda será preciso ser submetido a uma segunda votação. A previsão é que a partir do ano que vem ele seja sancionado pelo Poder Executivo. O que a gente está fazendo é o que já é feito até em alguns setores. Existem alguns que prestam serviço burocrático na clínica da família, outros serviços burocráticos em outros setores da prefeitura. Então, é novidade no Brasil que uma Câmara Municipal faça isso. Eram 2 no projeto inicialmente, mas nós conseguimos aumentar mais 13, virar o nosso gabinete, exercer o papel de vereador, ou seja, ouvir lá a comunidade onde eles vivem, levantar as questões e trazer aqui para a gente fazer projeto de lei, indicação legislativa, requerimento de informação. Eles vão aprender a cobrar do Poder Executivo os direitos que são certos das suas comunidades. Esta quinta-feira foi marcada como o último dia de trabalhos aqui no plenário da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Foram realizadas 2 extraordinárias. Na primeira sessão extraordinária, os parlamentares votaram vários projetos de lei, entre eles o projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o plano de carreiras dos profissionais da área de educação infantil. O projeto de lei foi bastante discutido pelos vereadores. Há um princípio básico do Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação, dos quais eu tenho orgulho de ter feito parte de direções, que é um princípio básico que nós não devemos deixar de perseguir, que o plano de carreira dos profissionais de educação da rede municipal seja um plano unificado. E eu quero aqui esclarecer isso. Porque significa dizer que todo e qualquer profissional que trabalha na escola pública é educador. E disso não decorre o fato de eu deixar de reconhecer que as agentes de educação infantil são professoras e, portanto, também educadoras. Eu queria parabenizar a luta de vocês, uma luta incansável que eu acompanhei aqui dentro. Parabenizar cada uma de vocês nessa jornada dupla, tão difícil, mal remunerada e pouco reconhecida, mas que agora vai ter o seu reconhecimento, o seu valor. Tamo junto, vamos à vitória e é sim, sim, sim. Parabéns! O projeto foi aprovado em segunda discussão e os profissionais da educação infantil comemoraram a aprovação. Eu gostaria aqui de ressaltar uma frase que vocês mesmas escreveram e que eu achei muito interessante. A união de uma categoria é capaz de alcançar resultados incríveis. Esse resultado positivo que nós tivemos aqui nesta casa foi graças à união de vocês. O projeto de emenda complementar de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores da Conlurb, foi adiado. Durante a primeira sessão plenária, os parlamentares também aprovaram vários projetos de lei em primeira e segunda discussão. Entre os projetos aprovados em segunda discussão está o projeto de lei de autoria do vereador Dr. Carlos Eduardo, que obriga as operadoras de cartões de crédito e débito a comunicar o titular do cartão sobre cada transação realizada imediatamente após a autorização. Um dos projetos aprovados em primeira discussão foi o projeto de lei de autoria da vereadora Luciana Novaes,
que prevê a imunização de idosos com a vacina contra a pneumonia na rede pública de saúde. A segunda sessão extraordinária teve início com a votação da chapa para a composição dos membros da Comissão Representativa da Câmara Municipal em 2019 e 2020. A chapa eleita foi composta por 9 vereadores. Na sequência da sessão, os parlamentares aprovaram alguns projetos. Entre eles, o projeto de decreto legislativo de autoria da Comissão de Justiça e Redação, que concede licença ao prefeito para se ausentar do território nacional e do território do município no exercício de 2020. O projeto foi aprovado em segunda discussão. A Câmara do Rio celebrou nesta semana o Dia Internacional da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A iniciativa é do mandato do vereador Leonel Brizola. A sessão celebrou o Dia Internacional da Declaração Universal dos Direitos Humanos, um tema que representa os direitos básicos. A data tem um significado de muita importância para a história da humanidade. A declaração reúne 30 artigos que garantem o direito à liberdade, vida, segurança e à dignidade. A declaração começou a ser pensada logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, período em que o mundo ainda sofria com as consequências da guerra. Foi criado um guia de defesa institucional contra a intolerância religiosa. A gente está lançando a cartilha, o Guia de Defesa Institucional contra a Intolerância Religiosa, porque a gente quer trazer essa questão dos direitos humanos para a questão da intolerância religiosa, que está acontecendo muito no nosso país. Quando eles falam de revisionismo histórico, é uma mentira, não é revisionismo porcaria nenhuma, é negacionismo da história. Dizer que Portugal veio aqui para ajudar e não foi uma colonização, que não houve escravidão. E aí, quando a gente transporta essa questão religiosa para a política, nós temos uma questão muito grave. Porque se parte da seguinte questão, se o meu Deus é o único Deus verdadeiro e o teu é o Deus falso, e quando eu trago isso para a política, a gente cai numa armadilha muito perigosa e coloca em xeque a democracia e o próprio processo civilizacional da população. E você vai ver no próximo bloco. Coral da Câmara se prepara para a tradicional apresentação de fim de ano. Não perca o Rio TV Debate, o tema é super endividados. Pessoas que gastam bem mais do que ganham. Os nossos convidados são o Tiago Basílio, subcoordenador do Nudecom, da Defensoria Pública, Renata Rubac, assessora-chefe do Procon Carioca, e Ricardo Teixeira, coordenador do MBA de Gestão Financeira da Fundação Getúlio Vargas, aqui na Rio TV Câmara. Capacitar funcionários da Câmara do Rio para atuar em situações de emergência. Esse é o objetivo do treinamento de mais uma turma do curso de Brigada Voluntária de Incêndio da Câmara Municipal. Os trabalhos começaram cedo para os servidores da Câmara de Vereadores que se voluntariaram a participar do curso de Brigada de Incêndio do Corpo dos Bombeiros. Os participantes formarão a terceira turma este ano da Casa de Leis do município do Rio de Janeiro, capacitada a atuar em situações de emergência. A exigência de percentual de funcionários treinados por pavimento varia de acordo com o risco de cada atividade realizada pelas empresas. O ideal seria que todos pudessem receber as instruções de combates de diferentes tipos de incêndio, identificação de riscos e conduta de evacuação de imóveis em situações de fogo. É um curso chamado BVI, é Brigadista Voluntário de Incêndio, certo? Ele está previsto no Código de Segurança do Corpo de Bombeiros, então todo prédio, né, toda empresa, ela tem que treinar um percentual dos seus funcionários nessa atividade de prevenção e combate a incêndio. O objetivo é dar esses conhecimentos básicos para que os funcionários, numa situação de incêndio, saibam como agir, certo? Para dar o primeiro combate ao princípio de um incêndio e atuar principalmente no plano de evacuação da edificação. O treinamento é feito de maneira consciente e sustentável. Essas grelhas no chão permitem um sistema de reaproveitamento d'água que evita o desperdício de 60 mil litros por hora. Os simulados também usam gás liquefeito de petróleo, cuja queima é quase total e emite pouco resíduo, em concordância com a legislação ambiental. A gente utiliza as técnicas mais modernas, não? Nós temos os simuladores que são utilizados para simular
casa de fumaça, que a gente utiliza para espaço confinado, para as pessoas terem uma experiência prática de um espaço com fumaça numa situação de incêndio. Temos os simuladores para a utilização de mangueiras de incêndio, que são dos sistemas fixos que existem nos prédios. Simuladores para a utilização dos extintores das várias classes, classe A, B, C, D. O auxiliar de gabinete na Câmara dos Vereadores, Nelson, vai levar os conhecimentos adquiridos aqui para toda a vida. Adquirir conhecimento porque você vê aí, ainda mais onde a gente trabalha no centro da cidade, ali é perigoso. As estruturas são antigas, fiação antigas, entendeu? A gente adquirindo conhecimento, a gente vai levar isso daqui para lá, né? Os colegas de trabalho. Você vê agora essa boate 4x4, né? Essas coisas no Ninho do Urubu, só que para a gente é muito gratificante a gente saber e poder ajudar as pessoas, né? Ajudar até o companheiro de trabalho. Para a repórter da Rio TV Câmara, pesou o fato de ser mãe na hora de se inscrever no curso. Uma das coisas que chamou muito a minha atenção aqui na parte teórica foi justamente isso. Essa situação que você pode vivenciar até às vezes dentro de casa, como você reagir, porque dentro de casa a gente também tem situações que podem colocar a gente em risco, né? Aquelas coisas bem básicas assim do dia a dia, né? Se mexer às vezes com eletricidade, mexer com fogo, né? Ali na hora que você está cozinhando e aí você se deparar com uma situação de risco e saber como é que você pode agir para tentar não acontecer o pior. O funcionário do setor de limpeza, Celso, acredita que a oportunidade pode, inclusive, levá-lo a um incremento profissional. Um outro conhecimento para uma profissão, de repente tiver uma oportunidade, né, de trabalhar no setor de combate e prevenção de incêndio, né, para mim vai ser muito bom. Vamos dizer, teve um incêndio ou fumaça num prédio, eu não pego a tendência a sair correndo e pegar o elevador. Agora eu já tenho conhecimento que eu tenho que descer pela escada, tá entendendo? Descer pela escada para chegar até um ponto X, né? E ajudar também os colegas que estão dentro no setor, as pessoas que estão de fora também. O diretor-geral da Rio TV Câmara superou um desafio pessoal no treinamento, a claustrofobia. E fica a lição. Olha, eu acho que o destaque do curso é a equipe, né? Porque, enfim, ali dentro foi uma prova disso, a gente trabalhar em equipe. Eu acho que no local de trabalho a gente também tem que ser isso, a gente tem que trabalhar sempre em equipe, qualquer que seja a situação, não só em situação de pânico e tudo, mas no próprio dia a dia, no trabalho, na convivência com os amigos, com os colegas de trabalho, a gente tem que viver em equipe. E isso aqui realmente é uma prova, porque naquela passagem agora ali dentro, a gente, né, falando 1, 2, 3, 4, se comunicando, tocando um ao outro para poder seguir o caminho e não errar, né, não se perder, eu acho que é realmente isso, sentido de equipe para poder sair de qualquer situação. Projeto de lei obriga clubes de futebol a matricularem na escola crianças e adolescentes a eles vinculados ou alojados nos centros de treinamento. Exposição no saguão do Palácio Pedro Ernesto mostra o papel da charge e da caricatura na política brasileira. Proposta em tramitação obriga a prestação de socorro aos animais atropelados em vias públicas. Câmara do Rio analisa projeto que proíbe a venda de animais de estimação. E coreógrafa, bailarina e professora Angel Viana recebe o título de cidadã honorária do município. Contagem regressiva para a tradicional apresentação de fim de ano do Coral da Câmara do Rio. O espetáculo está previsto para o dia 16 de dezembro. Os ensaios estão em ritmo acelerado. Os integrantes do Coral da Câmara dos Vereadores estão contando as horas para a grande apresentação de dezembro. No próximo dia 16, os servidores da Casa de Leis do município do Rio de Janeiro vão levar o espírito natalino ao saguão do Palácio Pedro Ernesto. Como já é tradição, canções típicas desta época serão entoadas em um repertório de cerca de 20 minutos, coroando um trabalho do ano todo. A gente sempre participou de atividades culturais na casa. Outros colegas fizeram eventos incríveis, como Câmara Canta Noel, Câmara Canta Rio, onde os vereadores participavam, Chico Alencar, Saturnino Braga, cantando aqui nesse salão. Muito legal, uma integração dos funcionários e tal. Esse movimento cultural acabou dando nessa coisa, vamos criar um coral. Aliás, já tinha havido uma outra tentativa. E aí, quando foi em 2005... houve novamente esse apelo, vamos fazer um coral, e fizemos uma reunião em julho de 2005, ali no cerimonial,
E aí, a partir dali, o coral nunca mais parou de cantar. Arnaldo que o diga. Mesmo aposentado, o português continua participando das atividades culturais promovidas pela divisão de coral. Eu nasci em Portugal e na minha adolescência eu fui aluno de oboé do Conservatório de Lisboa. Depois acabei por motivos de saúde, que eu tinha tido asma em criança, aí não pude continuar com o oboé. De maneira que tomei o rumo do violão. Aí comecei a tocar violão e tal, mas, entretanto, aconteceu a Revolução dos Cravos em Portugal e com isso começaram a fechar os jornais, revistas, enfim. E eu resolvi vir para o Brasil. E aqui eu trabalhei na assessoria de imprensa da Câmara e o coral era uma solução muito boa para continuar com a música, né? Os ensaios acontecem semanalmente aqui no Salão Nobre, que além de lindo, tem uma acústica maravilhosa. Mais do que diversão, o coro agrega conhecimento. A melhor parte de apresentar no Coral da Câmara é que você começa a desenvolver e a conhecer músicas de várias épocas e de cunho religioso e cunho popular. E essas coisas são muito engrandecedoras para você, enfim, se sentir melhor. A temporada de 2020 promete ser ainda mais especial com o debut do coro da Câmara. Não é muito fácil manter essa rotina de fazer tudo o que se faz na casa. Os servidores, às vezes, saem muito tarde. Não é muito fácil essa adesão propriamente, mas existe essa paixão. Existem aqueles que se mantiveram desses 15 anos, que são funcionários, que exercem suas funções e, além disso, exercem mais essa. E a gente apela a que novos integrantes venham a se somar, entrar no movimento de reconhecimento e de criação, instituição do coro da Câmara em si, que é uma promessa que eu acho que talvez seja o nosso presente de 15 anos, é assim a instituição do coro da casa de uma forma mais vital. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Acompanhe nossa programação também nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.